Sejam todos muito bem-vindos. E eu gostaria de, mais uma vez, pedir que você convide pessoas para estar acompanhando esse estudo, compartilhe o link desse estudo, para que todos possamos aprender de Deus, todos juntos possamos aprender de Deus nesta noite. Amém, igreja? Glória a Deus. O tema do estudo desta noite vai falar sobre a misericórdia divina. Oh, Deus Santo e Poderoso. Nós vamos então meditar hoje sobre esse tema, a misericórdia de Deus, a misericórdia divina. Aleluia. Nós vamos usar como base para essa meditação o livro do profeta Jonas. Amém, igreja? Então hoje nós vamos estudar o livro do profeta Jonas com esse foco, sobre a misericórdia divina. Glória a Deus, oh Deus Santo. Começando então o estudo, vamos ler Jonas, capítulo 1, os versículos 1 ao 3, que diz: E veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: Dispõe-te e vai à grande cidade de Nínive, e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Jonas se dispôs, mas para fugir da presença do Senhor, para Tarsis. E tendo descido a Jope, achou um navio que ia para Tarsis. Pagou, pois, a sua passagem e embarcou nele, para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Oh, glória a Deus. Então nós vemos aqui na palavra do Senhor um profeta de Deus chamado Jonas, a quem Deus entregou uma missão. Disse para que ele fosse à cidade de Nínive e clamasse contra ela. Glórias a Deus. Porque aquele povo daquela cidade era tão malvado, tinha um coração tão perverso, que a sua malícia subiu até Deus. Jonas, ele ouviu a mensagem, ele ouviu a ordem de Deus, mas ele não quis cumprir a vontade de Deus. E o que ele fez? Ele pegou um navio que ia para uma direção totalmente contrária, para fugir da presença do Senhor. Glória a Deus. O primeiro tema que eu quero trazer para a nossa meditação é sobre as nossas atitudes e as consequências. Aleluia. Jonas é o único profeta bíblico do qual se tem notícia que tentou resistir ao Senhor. E Jonas então deveria ir para Nínive, que era a capital da Assíria, segundo o que Deus determinou. E lá ele deveria clamar contra aquela cidade. Mas o que ele fez? Ele desobedeceu a ordem de Deus, procurando fugir para Tarsis, uma direção totalmente oposta. Por quê? Porque Tarsis, ela ficava próximo à Espanha. Ou seja, era uma direção totalmente contrária ao que Deus determinou que ele deveria ir. E como nós vemos em Salmos 139 e os versículos 7 a 12, é impossível fugir da presença de Deus. Impossível porque Deus, ele é onipresente. Deus está em todos os lugares. Deus, ele é onisciente. Deus conhece todas as coisas. E Deus é onipotente. Deus tem todo o poder. Aleluia. É impossível. Vamos ver o que diz a palavra do Senhor. Salmos 139, versículo 7 ao 12. Então nós vamos ver que é impossível fugir da presença de Deus. Olha o que disse o salmista. Para onde me ausentarei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? Se subo aos céus, lá estás. Se faço a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Se tomo as asas da alvorada e me detenho nos confins dos mares, ainda lá haverá de guiar a tua mão, e a tua destra me susterá. Se eu digo as trevas, com efeito me encobrirão, e a luz ao redor de mim se fará noite, até as
próprias trevas não te serão escuras. As trevas e a luz são a mesma coisa para Deus. Oh, glórias a Deus. O salmista então aqui estava dizendo que não é possível ausentar-se da presença de Deus. Não é possível. Ele disse que se ele subisse aos céus, lá estava o Senhor. Se ele fosse no mais profundo mar, lá estava o Senhor. Se ele tentasse se esconder na escuridão da noite, para o Senhor não há diferença entre dia e noite. O Senhor está em todos os lugares. Então, não é possível fugir da presença de Deus. Jonas parece que não entendia isso, né? Tentando fugir da presença de Deus. Aleluia. E vamos ver o que aconteceu, né? As consequências dessa atitude de Jonas. Vamos ler Jonas, capítulo 1, versículos 4 ao 9, que diz assim: Mas o Senhor lançou sobre o mar um vento forte e fez-se no mar uma grande tempestade, e o navio estava a ponto de se despedaçar. Então os marinheiros, cheios de medo, clamavam cada um ao seu Deus e lançavam ao mar a carga que estava no navio para o aliviarem do peso dela. Jonas, porém, havia descido ao porão e se deitado, e dormia profundamente. Oh, glória a Deus! Então nós vemos que o Senhor lançou sobre o mar um forte vento e fez então uma grande tempestade. Aleluia! E aquele navio então estava a ponto de naufragar, a ponto de se despedaçar. E quando isso aconteceu, nós vemos então que os marinheiros, que não eram servos de Deus, cada um tinha o seu próprio Deus, eles eram idólatras. E eles começaram então a clamar, cada um ao seu Deus, para que ele os livrasse daquela situação. Mas eles não conheciam o Deus verdadeiro, louvado seja Deus. E viram que isso não estava adiantando. Então eles começaram a jogar a carga do navio, aquilo que era precioso, começaram a jogar no mar, para que o navio ficasse mais leve, para impedir que o navio naufragasse. Aleluia! Mas nada disso adiantou. E eles se deram conta que não estavam todos ali. Faltava um, faltava Jonas. Onde estava Jonas? Jonas estava dormindo profundamente no porão. Oh, glória a Deus. Vamos continuar. Versículo 6. Chegou-se a ele o mestre do navio e lhe disse: Que se passa contigo? Agarrado no sono, levanta-te e invoca o teu Deus. Talvez assim esse Deus se lembre de nós, para que não pereçamos. Olha isso, glória a Deus. Veja só a situação que nós vemos aqui, né? Os idólatras foram acordar o profeta para que ele clamasse a Deus. A situação totalmente invertida, né? Porque o correto seria o profeta de Deus chamar os idólatras e dizer para eles que não adiantava eles clamarem ao Deus dele que não era Deus. Só existe um Deus, o Deus verdadeiro. E fazer com que aqueles idólatras clamassem ao Deus verdadeiro. É isso que deveria acontecer, né? O profeta deveria convencer os idólatras a clamar ao Deus verdadeiro. Mas o que aconteceu? Os idólatras é que foram até o profeta de Deus acordar ele e pedir para que ele clamasse ao seu Deus. Né? Veja que situação. Aleluia. E diziam uns aos outros: Vinde e lancemos sorte, para que saibamos por causa de quem nos sobreveio este mal. E lançaram sorte, e a sorte caiu sobre Jonas. Aleluia. Naquele momento, então, eles entenderam que tudo isso estava acontecendo por causa de Jonas. Glórias a Deus. Então, lhe disseram: Declara-nos agora por causa de quem nos sobreveio este mal. Que ocupação é a tua? De onde vens? Qual é a tua terra? E de que povo és tu? Oh, glória a Deus. Eles então chamaram Jonas e quiseram entender quem era aquele homem que estava ali no navio. E fizeram essas 4 perguntas para ele. Perguntaram para ele
que ocupação é a tua? Né? Ou seja, de que forma você tem ocupado o seu tempo? O que você tem feito, aleluia, no teu tempo? Como você tem ocupado o seu tempo? Olha que pergunta interessante, né? É uma pergunta até que serve para nós refletirmos. Como é que nós estamos ocupando o nosso tempo? Aleluia. E perguntaram também, de onde vens? De onde vens? Ou seja, qual é a tua origem? De onde você veio? Isso também nos faz refletir. De onde que Deus nos tirou? Isso também nos faz refletir. Quem éramos nós? De onde Deus nos tirou? Glórias a Deus. E aí perguntaram, qual é a tua terra? Aleluia. Ou seja, por onde você tem andado? Por onde você tem andado? Louvado seja Deus. Isso também serve para nós meditarmos, né? Aleluia. Por onde nós temos andado? Aonde nós temos ido? Glórias a Deus. Os lugares que nós temos ido são lugares que glorificam ao nome do Senhor. Aleluia. Glória a Deus. E a última pergunta que eles fizeram, e de que povo és tu? Ou seja, quem você representa? Glória a Deus. Isso também serve para nós. Quem nós representamos? Glórias a Deus. De que povo nós somos? Aleluia. Glórias a Deus. Nós somos o povo de Deus. Nós somos o povo que vai morar no céu. Glória a Deus. Fizeram essas perguntas para Jonas. E aí Jonas respondeu, sou hebreu e temo ao Senhor, o Deus do céu, que fez o mar e a terra. Aleluia! Naquele momento, então, ele declarou quem ele era. Glórias a Deus. De que povo ele pertencia. Glórias a Deus. Ele disse que era hebreu e ele temia ao Senhor. E ele disse que aquele que ele temia era o único Deus verdadeiro, o Deus que criou tudo que existe, o Deus que criou os céus, que fez o mar e a terra. Aleluia, glórias a Deus. Aqueles idólatras então entenderam que ele servia ao Deus Todo-Poderoso. Glória a Deus, glória a Deus. Aleluia. Então vamos meditar que as nossas atitudes sempre vão trazer consequências. Tudo que nós fazemos traz consequências, não é? Glórias a Deus. Então que nós estejamos atentos para que as nossas atitudes estejam sempre de acordo com o que Deus espera de nós. Que as nossas atitudes, aleluia, estejam glorificando o nome do Senhor. Glórias a Deus. Aleluia. Se nós fizermos assim, se nós tivermos esse cuidado de termos atitudes que honram e glorificam a Deus, todas as consequências das nossas atitudes irão nos favorecer. Porque a palavra de Deus diz, em Romanos, capítulo 8, no versículo 28, sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que querem fazer tudo que glorifica o nome do Senhor, que são chamados segundo o propósito de Deus. Tudo vai cooperar. Então, quando você estiver tendo atitudes que glorificam a Deus, essas consequências das suas atitudes, elas sempre vão te favorecer. Tudo vai cooperar para o seu bem. Oh, glória a Deus. Aleluia. Mas, quando as nossas atitudes são contrárias à vontade de Deus, significa o quê? Que nós podemos colher os frutos da desobediência. Quando nós decidimos, usamos o nosso livre-arbítrio para tomar atitudes contrárias à vontade de Deus, nós podemos colher os frutos da desobediência como resultado daquilo que nós plantamos. Né? É a lei da semeadura, aquilo que você planta, você vai colher. Né? E isso pode prejudicar tanto a nós, como aos que estão ao nosso redor. Muitas vezes essas atitudes não prejudicam só a nós, prejudicam também os que estão conosco. Vamos ver o que diz a palavra do Senhor. Josué, capítulo 5, versículo 6, diz, porque
40 anos andaram os filhos de Israel pelo deserto, até se acabar toda a gente dos homens de guerra que saíram do Egito, que não obedeceram à voz do Senhor, os quais o Senhor tinha jurado que eles não havia de deixar ver a terra que o Senhor, sob juramento, prometeu dar a seus pais, terra que mana leite e mel. Glória a Deus. Olha aqui essa palavra que diz, né? Aleluia. Josué estava falando com o povo que 40 anos, durante 40 anos, os filhos de Israel andaram peregrinando pelo deserto. Né? 40 anos andando pelo deserto. E por quê? Porque eles viviam murmurando, ao invés de serem gratos. Né? Deus abriu o mar vermelho, Deus deu grande livramento para eles. Deus fez com que eles tivessem água no deserto, fez com que eles tivessem comida no deserto. Aleluia. Eles não passaram frio, eles não passaram calor, as suas roupas não se estragaram, mas nada disso foi suficiente para eles darem graças a Deus. E eles viviam murmurando todo o tempo. A ponto que o Senhor disse que nenhum daqueles, aleluia, daquela geração haveria de entrar na terra prometida. Glória a Deus. É uma terra que 12 espias foram ver. 12 espias foram ver, não é? Só que 10 deles falaram que aquela terra era impossível de ser deles porque havia muitos gigantes. Viram só as dificuldades. Não creram na promessa de Deus. Apenas 2, Josué e Caleb, creram naquilo que Deus disse, que aquela terra seria deles por possessão. Glórias a Deus. Glórias a Deus. Os demais não creram. E a grande maioria ficaram ao lado daqueles que não creram, né? Falaram, Moisés, é melhor nós voltarmos. Falaram que estava com saudades do Egito. Olha isso. Olha isso. Então Deus disse que daqueles que estavam ali, eles não haveriam de entrar na terra que ele havia prometido. Então ficaram vagando 40 anos, até que todos aqueles, aleluia, morreram, não é? E apenas Josué, Caleb e as gerações que vieram depois tomaram posse da terra prometida. Mas nós vemos que por causa dessa atitude contrária à vontade de Deus, todos passaram por esse problema, né, de ficarem vagando 40 anos no deserto. Aleluia. Até Josué e Caleb, que tomaram posse, passaram por isso, 40 anos peregrinando no deserto. Então, muitas vezes, as nossas atitudes contrárias à vontade de Deus, elas vão prejudicar não somente a nós, vão prejudicar os que estão também conosco, né? Tenhamos cuidado, então, né, para que as nossas atitudes tragam sempre boas consequências. Amém? Ou seja, estejamos de acordo com o que Deus quer de nós. Continuando, então, em Jonas, vamos agora ler os versículos 12, 14 e 15. Respondeu-lhes Jonas: tomai-me e lançai-me ao mar, e o mar se aquietará, porque eu sei que por minha causa vos sobreveio essa grande tempestade. Aleluia. Então clamaram ao Senhor e disseram: ah, Senhor, rogamos-te que não pereçamos por causa da vida deste homem, e não faças cair sobre nós este sangue, quanto a nós inocente, porque tu, Senhor, fizeste como te aprouve. Glórias a Deus, glórias a Deus. Aqui nós vemos, né, Jonas assumindo a culpa pelo aquilo que estava acontecendo e dizendo que jogassem ele então ao mar, né? E aqueles homens que até então eram idólatras, mas que depois que conheceram Jonas, entenderam que havia um único Deus, clamaram a esse Deus, aleluia, único, oh glórias a Deus, aleluia, pedindo a misericórdia de Deus para eles, que Deus não visse a culpa neles por aquilo que estava acontecendo, aleluia, por eles jogarem aquele homem ao mar, porque isso era a vontade de Deus. Eles falaram, porque tu, Senhor, fizeste como te aprouve. Aleluia, glórias a Deus. Vejamos então a reverência, né, daqueles idólatras ao verdadeiro Deus. E levantaram a Jonas e o lançaram ao mar, e cessou o mar da sua fúria. Glória a Deus. Oh, aleluia.
Louvado seja Deus. Então nós vemos que Jonas, ele se dispôs a morrer para salvar os marinheiros, indicando então que ele se sentia culpado por ter desobedecido a Deus. Mas algo que eu quero trazer para a nossa meditação é que até agora, pelo que nós lemos, né, nós não vemos Jonas demonstrando que estava arrependido. Né? Até mesmo quando aqueles idólatras foram lá e falaram para ele, clama ao teu Deus, nós não vimos ele clamar a Deus pedindo misericórdia. Né? Se ele tivesse feito isso, talvez a história tivesse sido até diferente. Aleluia. Mas ele não clamou pela misericórdia de Deus. Oh, glórias a Deus. Sabemos que a misericórdia de Deus, ela não tem fim. Olha o que diz em Lamentações, capítulo 3, e os versículos 22 e 23. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Renovam-se cada manhã. Grande é a tua fidelidade. A misericórdia de Deus, elas não têm fim. Não importa o que você tenha feito, se você realmente se arrependeu, clamou a Deus, a misericórdia do Senhor vai te alcançar. Glória a Deus. Deus santo e verdadeiro. Glória a Deus. Vamos continuar lendo então o texto. Jonas 1:17 diz assim: deparou o Senhor um grande peixe para que tragasse a Jonas. E esteve Jonas 3 dias e 3 noites no ventre do peixe. Glória a Deus. Glórias a Deus. Ele ficou 3 dias e 3 noites no ventre daquele peixe. Jonas 2, versículos 1 e 2 diz: então Jonas, do ventre do peixe, orou ao Senhor seu Deus. Aleluia. E disse: na minha angústia clamei ao Senhor, e Ele me respondeu. Do ventre do abismo gritei, e Tu me ouviste a voz. Aleluia. Oh, glórias. Nós vemos que agora sim nós vemos Jonas clamando a Deus. Nós vemos que agora sim nós vemos Jonas, aleluia, na sua angústia, levando a sua oração, o seu clamor ao Senhor. Quando ele estava ali no ventre do peixe, aleluia, ele clamou a Deus e Deus ouviu a sua voz. Aleluia. Oh, glórias a Deus. Então nós vemos nessa leitura que nós fizemos que Deus, ele providenciou esse grande peixe para salvar a vida de Jonas de modo milagroso, para mantê-lo vivo por 3 dias. Glória a Deus. Aleluia, aleluia. Então aquilo que aconteceu, aquele peixe que Deus enviou, aleluia, para tragar a Jonas, foi livramento de Deus. Foi a misericórdia de Deus sobre Jonas, para livrá-lo da morte. Glória a Deus. Ali foi um livramento milagroso de Deus para Jonas. Oh, glória a Deus, né? Nós não podemos afirmar que esse grande peixe era uma baleia. Que tipo de peixe era? Porque a Bíblia, ela não nos dá essa revelação, né? Que peixe era? Muitos entendem que tratava-se de uma baleia, porque a baleia ela é capaz, né, de engolir um homem, né, inteiro, né? A baleia ela é capaz disso, né? E outra coisa também é que a baleia, por ser um mamífero, né, ela não consegue retirar oxigênio da água, porque ela é um mamífero. Ela precisa subir a cada período de tempo, né, regularmente, ela precisa subir até a superfície para respirar. E esse ar que ela inspira pode ter então mantido Jonas vivo durante esses 3 dias. Por isso que a maioria das pessoas entendem que tratava-se de uma baleia. Louvado seja Deus. Aleluia. Então nós vemos que no ventre do peixe, Jonas orou a Deus, pedindo o livramento da morte. E Deus, na sua misericórdia, poupou a vida de Jonas. Aleluia. Vamos ler 2 versículos. Jonas 2, versículo 7 e o versículo 10. Que diz assim: quando dentro de mim desfalecia a minha alma, eu me lembrei do Senhor, e subiu a ti a minha oração no teu santo templo. Falou, pois, o Senhor ao peixe, e este vomitou as Jonas na terra.
Glória a Deus. O Senhor ouviu a oração de Jonas. Aleluia. No ventre do peixe. Glórias a Deus. Glórias a Deus. Ele disse, quando dentro de mim desfalecia a minha alma, quando ele já não tinha mais esperança. Aleluia. Ele lembrou-se do Senhor e clamou ainda mais a Deus. Glórias a Deus. E aquele clamor, ele subiu até o santo templo, até Deus. Glórias a Deus. E então Deus deu a ordem para que o peixe vomitasse as Jonas na terra. Nós vemos então que a misericórdia de Deus alcançou as Jonas. Oh, glórias a Deus, glórias a Deus. No versículo 4, Jonas estava falando com Deus e ele disse que ele estava lançado de diante dos olhos de Deus. Ele disse, o Senhor me retirou da sua presença. Naquele momento ele disse, será que eu tornarei a ver o teu santo templo? Glória a Deus, glória a Deus, aleluia. Sabe, muitas vezes nós não damos valor a cada dia, a cada hora, a cada minuto, a cada segundo que Deus nos dá. Muitas vezes a gente age, como se a gente tivesse a convicção de que amanhã estaremos vivos, ou de que no próxima hora estaremos vivos. Muitas vezes a gente age assim, Glória a Deus. Jonas, ele estava vendo a sua vida se esvaindo. E aí ele começou a pensar, será que eu ainda terei a oportunidade de entrar no santo templo do Senhor? Muitas vezes a gente não dá valor, aleluia, a oportunidade que Deus nos dá de estarmos na sua presença. Glórias a Deus. Muitas vezes a gente despreza essa grande bênção que é estarmos na presença de Deus. Naquele momento ele lembrou, será que eu ainda vou entrar no templo de Deus? Aleluia. Que nós tenhamos essa mesma necessidade, de valorizar. Quando nós tivermos a oportunidade de estarmos na casa do Senhor, vamos à casa do Senhor. A palavra de Deus diz em Salmos, eu me alegrei quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Nós temos que ter essa mesma alegria de estar na casa de Deus. Nós temos que ter essa mesma alegria de meditar na palavra de Deus. A oportunidade que Ele nos dá de saber a vontade dEle que está na sua palavra. Nós temos que ter essa mesma alegria de orar, de falar com Deus nas nossas orações. Tudo isso é a oportunidade que Deus nos dá de estarmos na sua presença, de gozarmos, dessa maravilha que é sentir a presença de Deus conosco. Glórias a Deus, glórias a Deus. E também, algo que me chamou a atenção é que lá no versículo 8, Jonas, ele entendeu que muitas vezes, a gente dá valor a vaidades. E ele fala, os que ficam pensando nas vaidades, eles correm o risco de não ver a misericórdia de Deus na vida deles, Glória a Deus. Ele se deu conta disso. Louvado seja o nome do Senhor, Que nós não busquemos vaidades, que nós busquemos a presença de Deus, viver na direção de Deus. E aí no versículo 9 ele disse, mas eu te oferecerei sacrifício com voz de agradecimento. Glórias a Deus. Porque do Senhor vem a salvação. Aleluia. Ele reconheceu, do Senhor vem a salvação. Eu não sei o que você está passando, mas do Senhor vem a salvação. Do Senhor vem a salvação. Creia nisso. Glórias a Deus. Aleluia. Jonas estava a ponto de perder a sua vida, mas ele entendeu. Do Senhor vem a salvação. E veio a salvação. Glórias a Deus na vida dele. Aleluia, porque no verso 10 nós lemos que o Senhor deu a ordem àquele peixe e ele então teve uma outra oportunidade. Glória a Deus. Oh, louvado seja Deus. Vamos continuar? Agora, Jonas capítulo 3, vamos ler do versículo 1 até o versículo 4, que diz assim: Veio a palavra do Senhor segunda vez a Jonas, dizendo: Dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive e proclama contra ela a mensagem que eu te digo.
Levantou-se, pois, Jonas e foi a Nínive, segundo a palavra do Senhor. Ora, Nínive era a cidade muito importante diante de Deus, de 3 dias para percorrê-la. Glória a Deus. Começou Jonas a percorrer a cidade, caminho de 1 dia, e pregava e dizia: ainda 40 dias e Nínive será subvertida. Glória a Deus. Deus deu mais uma oportunidade. Aquele peixe, ele vomitou Jonas aonde? Em Nínive, onde ele tinha que ir. Oh, glórias a Deus. Desta vez, Deus deu mais uma oportunidade dele levar a mensagem. E ele agora se dispôs. E ele agora obedeceu. E foi a Nínive pregar a palavra que Deus determinou, que Deus ordenou que ele pregasse. Oh, glórias a Deus, né? Então nós vemos a misericórdia de Deus, né? A misericórdia divina na vida de Jonas, dando a ele uma nova oportunidade de se redimir, né? Dando a ele a missão que ele já havia recebido de pregar a mensagem de Deus. Deu uma segunda oportunidade. Deus é Deus de novas oportunidades. Se você fez algo que não agradou a Deus, peça a misericórdia de Deus. E a misericórdia de Deus, ela vai te alcançar para que você receba novas oportunidades diante dele. Glória a Deus. Na sua grande misericórdia e longanimidade, Deus nos concede então novas oportunidades quando nós falhamos diante dele, mas clamamos por seu perdão e nos dispomos a obedecê-lo. Glória a Deus. Oh, glórias a Deus. Vamos ver a palavra do Senhor. Atos, capítulo 9, dos versículos 4 até ao 6. Que diz assim: e caindo em terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele disse: quem és, Senhor? E disse o Senhor: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. Oh, glórias a Deus, glórias a Deus. Aqui nós vemos então Saulo, que estava no caminho de Damasco e teve aquela visão, aleluia, daquela claridade que era o Senhor. E ele ouviu a voz falando: Saulo, Saulo, por que me persegues? Aleluia, glórias a Deus. E ele perguntou quem era, e Jesus respondeu: eu sou Jesus, a quem tu persegues. E duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. Essa palavra recalcitrar significa resistir, né? Não se subordinar, né? Resistir, né? E o aguilhão era um tipo de um espeto que era usado naquela época, né? Para os carroceiros controlar o gado, que eram presos nas carroças. E o que acontecia? Se o gado não obedecesse, não fizesse aquilo que era o que o carroceiro queria, aquele aguilhão então espetava o gado, e isso machucava ele. Então, o que Jesus estava falando? Não adianta resistir à voz do Espírito. Glórias a Deus. Quanto mais as pessoas são rebeldes ao que Deus diz, quanto mais resiste, pior fica a situação daquela pessoa. É o que Jesus estava dizendo para Paulo. E ele, tremendo e atônito, disse: Senhor, que queres que eu faça? E disse-lhe o Senhor: levanta-te e entra na cidade, e lá te será dito o que te convém fazer. Glória a Deus, glória a Deus. Saulo então entendeu, aleluia, que ele havia de receber uma missão do Senhor, e ele obedeceu, né? Não adianta resistir, é melhor obedecer, é melhor obedecer. Glórias a Deus, oh, glórias a Deus, aleluia. Então é assim, né? Deus, ele nos dá novas oportunidades quando nós falhamos. Saulo, assim como o exemplo que nós demos, ele fazia coisas que entristeciam a Deus, porque ele prendia os cristãos, né? Ele maltratava os cristãos, entendendo que aquilo que ele estava fazendo era o certo, mas não era o certo. E ele recebeu uma oportunidade de Deus para se corrigir. Então, muitas vezes, isso pode acontecer nas nossas vidas, né? Aleluia! Consciente ou inconscientemente, podemos fazer coisas que entristecem ao Senhor.
Glórias a Deus. Mas se nos arrependermos, Deus nos dá novas oportunidades. Oh, glórias a Deus. Vamos continuar na leitura. Jonas, capítulo 3, agora vamos ler do versículo 5 até o 10, que diz assim: Os ninivitas creram em Deus e proclamaram um jejum, e vestiram-se de panos de saco, desde o maior até o menor. Glórias a Deus. Quando Jonas começou a dizer que no máximo em 40 dias aquele lugar seria totalmente destruído, os ninivitas creram naquilo que Jonas estava falando. Glórias a Deus. E eles então começaram a se humilhar diante de Deus, desde o maior até o menor. E chegou esta notícia ao rei de Nínive. E o próprio rei levantou-se do seu trono, tirou de si as vestes reais, cobriu-se de pano de saco e assentou-se sobre cinza. O próprio rei se humilhou também diante de Deus. E não apenas isso, ele fez proclamar e divulgar em Nínive, por mandado do rei e seus grandes, nem homens, nem animais, nem bois, nem ovelhas provem coisa alguma, nem os levem ao pasto, nem bebam água. Ele declarou um jejum total, um jejum completo. E ele continuou: mas sejam cobertos de pano de saco, tanto os homens como os animais, e clamarão fortemente a Deus, e se converterão, cada um do seu mau caminho e da violência que há em suas mãos. Além de declarar um jejum, ele também ordenou que todos também se humilhassem diante de Deus, se convertessem dos seus maus caminhos. Glórias a Deus, aleluia, não tivessem mais aquela vida de violência que eles estavam levando. Glórias a Deus. E ele disse: quem sabe se voltará a Deus e se arrependerá e se apartará do furor da sua ira, de sorte que não pereçamos. Aleluia. Ele falou: quem sabe a misericórdia de Deus virá sobre nós. Aleluia. E viu Deus o que fizeram, como se converteram do seu mau caminho, e Deus se arrependeu do mal que tinha dito lhes faria, e não o fez. Glória a Deus. Oh, glórias a Deus. Glórias a Deus. Aqui nós vemos essa expressão: Deus se arrependeu do mal que tinha dito lhes faria, né? Para que a gente consiga entender essa expressão, quando a palavra diz que Deus se arrependeu do mal que tinha dito que ele faria, é uma questão de perspectiva, né? Nós sabemos que Deus é imutável, que nele não há sombra de variação. Nós sabemos disso, né? Então o que aconteceu não foi Deus que mudou. Quem mudou foram as pessoas. Aleluia. As pessoas se arrependeram. E por conta do arrependimento delas, a misericórdia de Deus alcançou elas. Glórias a Deus. Amém? Que entendamos então essa expressão. Os ninivitas, eles foram salvos pela graça, pois creram em Deus e se converteram do seu mau caminho. E isso fez com que eles então recebessem a misericórdia divina. Receberam a misericórdia de Deus. Aleluia. O arrependimento humano então é isso, né? É mudança de mente e de coração. É mudança de atitude. É conversão. Né? Conversão é, você vai numa direção e você resolve mudar de direção completamente. Isso é uma conversão. Então eles mudaram o pensamento, mudaram a mente deles, mudaram aquilo que havia no coração deles para se ajustarem à vontade de Deus. Quando isso acontece, nós então somos agraciados com o perdão de Deus, com a sua misericórdia, porque o perdão de Deus, a sua misericórdia, é parte do plano divino, é parte do plano de Deus. Vamos ver o que diz a palavra do Senhor. Ezequiel, capítulo 33 e o versículo 11, diz assim: diz-lhes: tão certo como eu vivo, diz o Senhor Deus, não tenho prazer na morte do perverso, mas em que o perverso se converta do seu caminho e viva. Convertei-vos dos vossos maus caminhos, pois por que haveis de morrer,
ó casa de Israel. Glórias a Deus. Olha que então nós entendemos, né? Deus dizendo que Ele não tem prazer na morte do perverso. O que Ele quer é que o perverso se converta do seu caminho e viva, que ele se arrependa. Glórias a Deus. Glórias a Deus. Quando isso acontece, essa conversão, a misericórdia de Deus alcança aquela pessoa. Louvado seja o nome do Senhor. Amém, igreja? Oh, glória a Deus. Vamos continuar então na leitura. Glória a Deus. Agora vamos para Jonas capítulo 4, versículos 1 a 3, que diz: com isso desgostou-se Jonas extremamente e ficou irado. E orou ao Senhor e disse: ah, Senhor, não foi isso o que eu disse, estando ainda na minha terra? Por isso me adiantei, fugindo para Tarsis, pois sabia que é Deus clemente e misericordioso e tardio em irar-se, e grande em benignidade, e que te arrependes do mal. Peço-te, pois, ó Senhor, tira minha vida, porque melhor me é morrer do que viver. Olha isso, Deus, aleluia. Ele fez algo tão maravilhoso. Glórias a Deus. Aleluia. Porque a palavra de Deus fez com que toda uma cidade se convertesse. Mas Jonas, ele ficou extremamente desgostoso e irado. Glórias a Deus. Imagine você que Deus usa a minha vida para falar com alguém que está vivendo no erro. Deus usa a minha vida para chegar para alguém e dizer: olha, Deus mandou te dizer que virá juízo sobre a sua vida, porque Deus vê o que você faz, e o que você faz desagrada a Deus. E Deus disse que por conta disso, o juízo de Deus virá sobre a sua vida. Eu faço essa profecia, profetizo o juízo de Deus na vida de uma pessoa que está vivendo no erro, segundo o que Deus me mandou falar. Aquela pessoa ouve isso, e isso toca no seu coração, na sua mente, e ele então resolve mudar de atitude, e Deus o perdoa. Glórias a Deus. E aí eu vejo as bênçãos de Deus chegando na vida daquela pessoa. Eu vejo que não veio juízo. Eu não posso ficar triste porque a minha profecia não se cumpriu. Pelo contrário, eu tenho que me alegrar, porque a palavra de Deus causou efeito naquela vida. Mas nós vimos que Jonas se desgostou por quê? Porque Jonas entendia que aquele povo, os ninivitas, que eram tão malvados, eles não eram merecedores da misericórdia de Deus. Jonas, ele entendia que aquele povo merecia o juízo de Deus. Aquilo que Deus disse que faria, usando a vida dele, segundo ele, deveria acontecer. Por isso ele ficou assim, triste, irado, desejando até mesmo a sua morte. Louvado seja Deus. Então o descontentamento de Jonas mostra como a justiça humana é rápida para julgar, mas a justiça divina, ela é longânima em perdoar. Né? Aleluia. A justiça humana muitas vezes é assim, é rápida para julgar. Jonas, ele foi muito bem sucedido na sua missão, assim como nesse exemplo que eu acabei de falar, né? Qualquer profeta de Israel, ou mesmo qualquer pregador dos dias de hoje, sem nenhuma dúvida, ele ficaria saltando de alegria com o resultado de um trabalho desse. Olha isso, o resultado de um trabalho que levou toda uma cidade a se converter. Uma cidade se converteu. Olha isso, qualquer pregador ficaria saltitando de alegria. Mas Jonas não compreendeu que nós também temos que ser misericordiosos, né? Deus, ele é misericordioso, mas nós também temos que ter o perdão e a misericórdia conosco. Jonas não conseguia entender isso, né? Que é necessário que haja o perdão, que haja misericórdia também em nós. Vamos ver o que Jesus disse em Mateus 9, versículo 13, diz assim: ide, porém, e aprendei o que significa misericórdia quero, e não sacrifício,
Porque eu não vim a chamar os justos, mas os pecadores ao arrependimento. Aleluia, glória a Deus, glória a Deus. Aleluia. Os fariseus, eles estavam vendo Jesus assentado com cobradores de impostos, com pecadores, e eles falaram: olha, o teu mestre está assentado com esse tipo de gente. E qual foi a resposta de Jesus? Que ele veio chamar os pecadores ao arrependimento. Ele não veio para julgar, mas sim, ele veio para livrar as pessoas da prisão do pecado. Glórias a Deus. Que eles se arrependam. Glórias a Deus. Ele veio com essa missão, né, de levar arrependimento aos pecadores. Glórias a Deus. Aleluia. Segundo o que Deus disse na sua palavra, que Deus quer misericórdia e não sacrifício. Glória a Deus. Nós também temos que ter esse pensamento, esse sentimento de misericórdia. Não importa o que a pessoa fez para você. Perdoe. Perdoe. Louvado seja Deus. E clame a Deus pela vida daquela pessoa. Ore por ela. É o que diz a palavra do Senhor, né? Nós temos que orar pelos nossos inimigos. Então faça isso. Exerça o perdão e a misericórdia. Aleluia. Vamos então ler os últimos versículos. Jonas 4, do 6 até o 11, que diz assim: Então fez o Senhor Deus nascer uma planta que subiu por cima de Jonas, para que fizesse sombra sobre a sua cabeça, a fim de o livrar do seu desconforto. Jonas, pois, se alegrou em extremo por causa da planta. Aleluia. Oh, Deus Santo e Poderoso. Deus fez nascer uma planta, glórias a Deus, que fez sombra para Jonas. Aleluia. Mas Deus, no dia seguinte, ao subir da alva, enviou um verme, o qual feriu a planta e esta secou. E, em nascendo o sol, Deus mandou um vento calmoso, oriental. O sol bateu na cabeça de Jonas, de maneira que desfalecia, pelo que pediu para si a morte, dizendo: melhor me é morrer do que viver. Então perguntou Deus a Jonas: é razoável essa tua ira por causa da planta? E ele respondeu: é razoável a minha ira até a morte. Tornou o Senhor: tens compaixão da planta, que te não custou trabalho, a qual não fizeste crescer, que numa noite nasceu e numa noite pereceu. E não hei de eu ter compaixão da grande cidade de Nínive, em que há mais de 120 mil pessoas que não sabem discernir entre a mão direita e a mão esquerda, e também muitos animais. Glória a Deus. Deus é soberano, Deus é soberano. Nós vemos que Deus deu ordem a um peixe para que engolisse Jonas. Deus deu ordem a esse mesmo peixe para vomitar Jonas. Deus usou Jonas para levar a sua mensagem. A mensagem surtiu efeito. Uma cidade se arrependeu. Glórias a Deus. Deus fez nascer uma planta num dia e Deus fez ela perecer também em um dia. Deus, ele é soberano. Glórias a Deus. Glórias a Deus. E Deus é misericordioso. Deus é misericordioso. Jonas então não estava entendendo. Aleluia. Que a vontade de Deus, ela independe da minha vontade, ou da tua vontade, ou da vontade de quem quer que seja. Deus é soberano. Deus é soberano sobre a terra, sobre o céu. Ele faz o que ele bem quiser fazer. Glória a Deus. Nós não temos que contender com Deus, né? Jonas não estava entendendo isso. E Deus fez ele entender que ele teve misericórdia de uma planta, que nada ele tinha feito por ela. E Deus, que criou a todos nós, que criou tudo que existe, não haveria de ter misericórdia de uma cidade com 120 mil pessoas, mais de 120 mil pessoas. Glórias a Deus. Aleluia. Foi o que Deus disse então para Jonas. Que Deus então poupou Nínive da destruição, perdoou os seus moradores. Glórias a Deus. Deus é misericordioso. A sua misericórdia não tem fim. Ele nos ama e também perdoa
a todos aqueles que se arrependem. Glória a Deus. Aleluia. E o próprio Senhor Jesus, ele elogiou a fé dos ninivitas por terem ouvido a pregação do profeta Jonas e terem se arrependido dos seus pecados. O próprio Jesus fez menção ao povo de Nínive. Vamos ver Lucas 11:32. Os homens de Nínive se levantarão no juízo com esta geração e a condenarão, pois se converteram com a pregação de Jonas. E eis aqui está quem é maior do que Jonas. Glórias a Deus. Glórias a Deus. Jesus ele estava respondendo a uns fariseus que queriam um sinal. Falaram: ei, Jesus, eu quero ver um sinal, para convencer eles de que Jesus era o Filho de Deus. Jesus disse que eles não receberiam sinal algum. E deu exemplo, né? Aleluia, dos homens de Nínive, glórias a Deus, que creram e se converteram. E ele disse que estava ali quem é maior do que Jonas. Glórias a Deus. Oh, Deus Santo e Poderoso. Então Jesus usou essa passagem para fazer com que todos pudessem entender, né? Que a misericórdia de Deus ela pode alcançar a qualquer pessoa. Glórias a Deus. Então sejamos usados para anunciar a misericórdia de Deus. Vamos ver o que diz a palavra do Senhor? Ezequiel 33, versículos 9, 14 e 15, que diz assim: Mas, se falares ao perverso, para o avisar do seu caminho, para que ele se converta, e ele não se converter do seu caminho, morrerá ele na sua iniquidade, mas tu livraste a tua alma. Glória a Deus. Aleluia. Aqui Deus está dizendo, né, para Ezequiel, que se nós, usados por Deus, fazermos aquilo que Deus nos ordena e alertarmos aquela pessoa que está vivendo no caminho errado, para que ela se converta e ela não der ouvidos, você fez a sua parte. Glórias a Deus. Se ela não der ouvido, ela vai morrer na sua iniquidade, mas você fez a sua parte. Glórias a Deus. E quando eu também disser ao perverso, certamente morrerás, se ele se converter do seu pecado e fizer juízo e justiça, e restituir esse perverso o penhor, e pagar o furtado, e andar nos estatutos da vida, e não praticar iniquidade, certamente viverá, não morrerá. Está dizendo que se aquele homem perverso se arrepender, se converter, aleluia, e começar a fazer aquilo que é correto diante de Deus, a misericórdia de Deus vai alcançar aquela vida. Oh, glórias a Deus. Então, que nós sejamos usados para anunciar essa misericórdia divina. Glórias a Deus. Aleluia. Que é para todos. Amém? Vamos então para a conclusão do estudo? Oh, glórias a Deus. A história de Jonas, ela é mais conhecida por narrar a experiência do profeta no ventre do grande peixe. Mas ela nos ensina muito sobre a misericórdia de Deus. Nós vemos, né, nesse estudo de hoje, que ela nos ensina muito sobre a misericórdia de Deus para aqueles que se arrependem, né? E também vimos o grande milagre da conversão de uma cidade pagã. Se uma cidade se converteu, o que nos faz crer que aquela pessoa que está vivendo no erro não pode se converter? Né? O que nos faz crer que se a palavra for levada até ela, não vai alcançar aquele coração e ela se converta? Não é verdade? Glória a Deus. Então nós precisamos crer que a misericórdia do Senhor pode alcançar qualquer pessoa. E temos que levar então a mensagem de salvação para todas as pessoas. Amém, igreja? Vamos finalizar lendo Romanos, capítulo 10, versículos 14 e 15, que diz assim: Como, pois, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de que não ouviram? E como ouvirão, se não há quem pregue? Glória a Deus. Glória a Deus. Então é importante que nós levemos a mensagem, né? E como pregarão se não forem enviados? Nós não conseguimos levar a mensagem sem estar diante daquela pessoa. Glória a Deus. Glória a Deus. Como está escrito,
Quão formosos os pés dos que anunciam o evangelho de paz, dos que trazem alegres novas de boas coisas. Como são formosos os pés daqueles que anunciam a mensagem de salvação. Glória a Deus. Então, seja usado por Deus para levar a mensagem de salvação para todas as pessoas. Glórias a Deus. Oh, glórias a Deus. Amém, igreja? Oh, glórias a Deus. Se uma palavra de juízo causou uma grande mudança na vida de uma cidade, uma mensagem de salvação pode fazer muito mais. Né? Oh, glória a Deus. Glória a Deus. Amém? Glórias a Deus. Então vamos agradecer ao Senhor. Oh, glórias a Deus. Quero também já agradecer a todos que participaram desse estudo. Que Deus também tenha tocado, né, no teu coração com essa palavra, com essa mensagem, com esse estudo sobre a sua grande misericórdia que está ao alcance de todos, né? Que nós também sejamos usados por Deus para levar essa mensagem. Amém? Glória a Deus. Vamos então agradecer. Senhor meu Deus, Pai amado, nós te agradecemos por essa palavra até de despertamento, Senhor. Porque a tua misericórdia, Senhor, ela não tem fim, ela se renova a cada manhã. Então que nós tenhamos essa atitude, Senhor, de todos os dias nos examinarmos a nós mesmos e falarmos contigo nas nossas orações, pedindo que o Senhor nos perdoe pelas nossas falhas, pedindo que o Senhor nos ajude a nos corrigir, Senhor, para que nós estejamos conforme a tua vontade e que também nós sejamos usados para levar essa mensagem de salvação. Aleluia! Essa mensagem da tua grande graça, da tua misericórdia, Senhor, que não tem fim, para todas as pessoas, para que elas também possam se converter e fazer aquilo que é da tua vontade. Oh Deus, muito obrigado, Senhor, muito obrigado pela tua misericórdia nas nossas vidas, Senhor. Deus abençoa a todos, Senhor, que estiveram conosco nesta noite. Oh Deus Santo e Poderoso, abençoa nossas famílias, Senhor. Oh Deus, que a tua graça, a tua misericórdia, a tua paz esteja sempre com todos nós. E assim nós te louvamos e nós te agradecemos em o nome do Senhor Jesus. Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Glória a Deus.